Bom dia, pessoal! Pode chegar que está começando mais um Manhã Diversa para você. Hoje é dia 28 de março, é muito bom ter sua companhia aqui com a gente e bom dia, Roberta Helui. Bom dia, Mariana Zacaron, e bom dia para o pessoal de casa. Segunda-feira, a semana está só começando. E é claro que nós preparamos muita coisa legal para você. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios de ter um animalzinho de estimação. E você sabia que os pets são usados em terapias e também para ajudar no processo de educação das crianças? Hoje é dia de Coluna Emprego aqui no Manhã Diversa. Você sabe a diferença entre os diversos cursos de pós-graduação? Nós vamos explicar para você hoje. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, mande sua pergunta pelo nosso WhatsApp, no número 32 999 39 7416. Segunda é dia da resenha esportiva e você vai ficar por dentro das notícias do esporte com ele, Gabriel Luterbach. E no quadro Bora Rangar, o chefe Arthur Veloso vai te ensinar a fazer uma receita muito prática: pão de queijo de frigideira. Gostou do que nós preparamos para você? Então fica com a gente porque o Manhã Diversa está só começando. Segunda-feira começando, vamos começar com um assunto leve. E para introduzir aí o próximo assunto, perguntar para a Mari. Mari, você é mãe de algum pet? Eu sei que você é do time dos cachorros, né? Roberta, eu não sou mãe de pet, não, eu sou irmã de pet, tá? Porque quem assumiu a paternidade do meu cachorro é o meu pai. Então ele fala que eu e meu irmão somos irmãos do Luke, que é o nosso cachorro. Ele foi adotado, né? Ele veio da rua, ele morou nas ruas por muitos anos. Ele foi lá para casa para ficar com um lar temporário. Aí ganhou o coração de todo mundo, não teve jeito, acabou ficando. E aí agora, como eu não moro mais com meu pai ainda por cima, quando eu vou lá eu falo que eu tô indo visitar meus irmãozinhos, meu pai e meus irmãozinhos, né? Então, assim, eu sinto saudade de ter ele comigo todos os dias, mas... eu gosto muito de cachorro, tive outro antes dele, que era o Toby, que faleceu há alguns anos. Mas eu gosto muito de gato também, Roberta. Eu tive muita vontade de ter gato. Eu sei que você é mãe de gato, né? Eu sou mãe de gato, mas agora eu tô mais pra ser irmã também, porque meus gatos foram pra Barbacena, minha mãe não deixa eu voltar com eles pra Juiz de Fora, então acho que agora virou. Eles estão mais filhos, assim, da minha mãe do que meu mesmo. E Luke, cachorro da Mari, gente, é maravilhoso. Dá pra ver o quanto que a Mari gosta dele. E é sobre isso também que a gente vai falar hoje, né, Mari? Sobre como os animaizinhos têm um papel muito importante na nossa vida. Sobre os benefícios e as alegrias proporcionadas pelos bichinhos de estimação. E quem conversa agora com a gente é a médica veterinária Kalina Cunha. Então, bom dia, seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Bom dia, Mari, bom dia, Roberto. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui participando deste momento com vocês, poder trazer esclarecimento para os nossos telespectadores. Bom demais começar a semana, né, com esse tema, falando sobre o quão os bichinhos podem ajudar, assim, influenciar a gente a ter uma vida mais alegre, né? E a gente tem tido muitos avanços, né, ultimamente, na discussão sobre saúde mental. E aí a gente consegue encontrar na internet o que é a saúde mental, o que pode ajudar. E algo que se fala muito também, que está ligado nessa influência, são os pets. Como que os pets, então, né, eles podem ajudar nessa questão da saúde mental e, enfim, esses benefícios aí? Então, quando a gente começa a falar sobre pet, a gente já abre um sorriso no rosto, né? Falamos dos nossos animaizinhos, a gente já fica feliz porque é uma referência muito gostosa. E os animais, eles trazem mesmo pra gente essa ideia, né, de conforto, de carinho, de companhia. Então, assim, os benefícios são inúmeros, já existem estudos científicos que referenciam, né, quando a gente tem um pet, como que a gente se relaciona com ele e questões fisiológicas. Então, assim, hormônios que trazem benefícios, né, ocitocina, dopamina, enfim, são vários os estímulos que os pets trazem pra gente nesse nosso convívio. Cuidar de um animalzinho,
faz com que a gente tenha autocuidado, a gente fica bem para estar bem com eles. Ou então, quando a gente está muito tristonho, a gente acaba tendo ali no conforto de ter um pet, naquele consolo ali de um carinho e tudo mais, a gente acaba se regenerando. Então, só traz benefícios, com certeza. Bom demais. E durante a pandemia, muitas pessoas, né, principalmente as que moram sozinhas, acabaram decidindo por adotar um pet justamente para ter essa companhia, né? E aí a pergunta, além disso tudo que a gente já falou, né? Para quem mora sozinho, quais podem ser as vantagens de ter um pet? A companhia é o principal, né? Foi uma ação, assim, grandiosa, as adoções que aconteceram durante o período de pandemia, justamente porque as pessoas se sentiram mais solitárias, elas estavam dentro das suas casas, dos seus apartamentos, e elas quiseram uma companhia a mais para aquele período que todos nós passamos com sofrimento, né? Angústia, a gente não sabia como seria. E o pet vem justamente para fazer essa companhia, para trazer esse benefício de estar junto, de brincar, de distrair. Então, quando a gente se preocupa em dar a comidinha, em dar um banho, em fazer um carinho, em se divertir com o pet, a gente acaba promovendo todos esses benefícios para a gente também. Então, as pessoas que estavam mais sozinhas, né, às vezes a pessoa mora sozinha mesmo, ou então outros de república, por exemplo, que iam para suas casas, para os seus pais, sobrava sempre um, acontece muito com adolescente hoje em dia, em época de faculdade, ou então até mesmo casais optarem em adotar para ter uma companhia a mais, para ter uma distração a mais. E é muito importante a gente pensar, é uma vida. Então você está cuidando de um ser vivo, seja gato, cachorro, periquito, coelhinho, hamster, né? Vocês estão cuidando de uma vida. Então aquilo traz pra gente essa questão da responsabilidade, do cuidado e acaba fazendo com que a gente tenha sensações, né, que são reais, sentimentos reais de amor, de carinho, de companhia, de afago. Então isso só trouxe benefícios. A gente tem que tomar cuidado agora com esse período pós-pandemia, que já temos alguns relatos tristes de abandonos de animais por conta da nova rotina, né? A gente está retomando a nossa vida, a gente está voltando para as nossas rotinas de trabalho, de estudo, e muitas pessoas que adotaram para ter uma companhia durante a pandemia, agora estão abrindo mão dessas companhias em função da sua rotina. Sendo que, na verdade, o que a gente tem que fazer é adaptar o nosso petzinho, o nosso animalzinho de estimação, a nossa nova rotina e mantê-lo junto com a gente o tempo todo. Porque, afinal, hoje em dia, o animal de estimação ele faz parte da nossa família, né? Com certeza. E se o animal chegou nesse momento tão difícil, né, e foi sim uma companhia, então, assim, super injusto e até crime, né? Sim, abandono crime de animal. Então, realmente, esse companheiro é para a vida toda. É para a vida toda. E existem muitos mitos ao redor do assunto, né? Pet criança, pet bebê, mas a verdade é que ter animais em casa desde cedo pode trazer benefícios também para o desenvolvimento desse bebê, dessa criança. Então, qual que é a importância aí dessa relação, né, entre os animaizinhos de estimação e para os bebês e para as crianças? Então, realmente a gente tem todo um tabu em volta disso, né? E isso é muito cultural, tá? Existem pessoas que cresceram longe de animaizinhos de estimação e essas pessoas vão querer continuar com a sua cultura ali de não ter um animal ou de achar que ter um animal perto de um bebê, perto de uma criança, que isso pode ser algo negativo, tá? Porém, a gente tem que analisar profundamente os benefícios. Os benefícios são muito maiores do que malefícios. A gente vai ter malefício quando ocorre algum maus tratos, quando ocorre algum probleminha de saúde mais grave. Lógico, orientação médica humana, né, é sempre importante para aquela família que ou tá gestante e quer adquirir um pet, ou já tem um pet e tá adotando uma criança, ou tá para nascer uma criança. Essas questões, elas são muito pessoais, de saúde humana, né, a ser discutida, claro. Porém, existem estudos científicos que comprovam quanto antes a exposição aos pelos dos animais, por exemplo, elas acontecerem, melhor vai ser a resposta imune dessas crianças. Então, o contato das crianças na primeira infância com o animal só vem a trazer benefícios, questões de imunidade mesmo, de resposta biológica, a questões alérgicas, a questões de simbiose, de probióticos mesmo adquiridos. Tem uma amiga minha que fala muito da vitamina S, né? A vitamina de sujeira. Não que a gente vai deixar de ter higienização, porém o contato, ele é muito saudável. E fora que a criança, à medida que vai crescendo, tendo um animalzinho, serve como companhia, né? Para quem é filho único, às vezes só convive ali com adulto. Então o pet, muitas vezes, ele se relaciona no comportamento como uma criança. Tem essa questão
dos cuidados, colocar uma criança, um adolescente para ajudar a cuidar daquele pet é super importante. Dar essa questão da responsabilidade mesmo, do horário para alimentar, do auxiliar na higienização, do passeio, da interação. Então, assim, os pets para a criança, para o adolescente, para o bebezinho só traz benefício. Eu acho lindo quando eu vejo, assim, tenho amigas minhas que tiveram filhos recentemente e tá lá a gatinha do lado no berço, tá lá o cachorrinho brincando também com aquela criança, mantendo essa relação saudável. Lógico, tem algumas linhas, né, da medicina humana que tem um pouco de rejeição sobre isso. Mas eu já sou muito a favor de todo mundo ter um pet e deixar relacionado desde pequenininho. É uma fofura mesmo, né? Com Bebê certeza. e pet junto é muito fofo, é fofura em dobro. É verdade. E algumas espécies de animais são usados de forma terapêutica, inclusive, né? Quais animais costumam ser usados? Você tem algum exemplo aí para dar pra gente de terapias que usam animais? Então, é muito legal essa linha de terapia com o animal, né? Que é a terapia assistida por animal, ou educação assistida por animal, atividade assistida por animal. Nós temos diversas classificações, né? Com as suas implicações específicas. Geralmente utilizam-se cachorros, gatos, alguns lugares utilizam alguns pássaros, principalmente periquitinho, calopsita, que tem um aprendizado, um adestramento muito facilitado. Tem gente que usa coelhinho, hamster, cavalo hoje em dia está sendo muito utilizado mesmo. Então, assim, tudo vai depender de qual é a finalidade, tá? A atividade assistida pelo animal é aquela onde você vai levar aquele animalzinho para participar de alguma interação, no sentido mais de entretenimento, de diversão. Então, a gente tem exemplo, visitas em hospitais. Essas terapias não aconteceram porque é fofo. Não, existe todo um respaldo científico atrás disso, né, justamente mostrando que existem benefícios. Crianças, por exemplo, que estão em tratamentos crônicos, com muitos sintomas de dor e tudo mais, já foi comprovado que os níveis de hormônios de estresse, os níveis de dores, eles abaixam muito quando a criança está interagindo com o pet. Isso serve para o adulto também, claro. Mas é muito nítido o quanto que há de melhoria na recuperação desses pacientes quando há esse tipo de interação. E aí, dentro da educação, também é estimulado, fisioterapia, acontece muito com assistência de animal. É uma amplidão de ações aí que a gente tem com relação ao animal e ao ser humano. Esse vínculo aí nosso é muito forte e está cada dia mais sendo utilizado para o nosso benefício, além da companhia e da fofurice, o benefício mesmo de cura, de tratamento. E realmente são muitas as opções e nós vamos conhecer agora a cão-terapia, que é uma modalidade que ajuda na recuperação de crianças e adultos hospitalizados. Vamos conferir? Olá, pessoal. Meu nome é Sandra Hotmeister, eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Atuo com intervenções assistidas por animais com cães. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso? O último trabalho que nós fizemos antes da pandemia em escola foi um trabalho com 12 adolescentes que eram muito indisciplinados e nós fizemos um trabalho de 6 meses, onde essa minha Shih Tzu, participava das sessões e o papel dela era realmente fazer ali a interação com o grupo. Então, a participação dela, a gente notava que as crianças ficavam muito relaxadas, crianças que tinham problema de fala, de leitura, deitavam no chão, no colchonete e liam perfeitamente para a Yumi, porque o cão não julga, o cão está lá, está dando um apoio. Então as crianças se sentem motivadas, né? Meu nome é Isabela, eu sou psicóloga aqui no Espaço Criar e eu queria falar para vocês um pouquinho hoje da importância desse atendimento psicopedagógico que a Sandra aqui no Espaço realiza com a intervenção assistida com animais. Vocês vão estar vendo um pouquinho, né, da história do Yoshi com essa intervenção terapêutica. E na questão da psicologia, né, onde nós associamos tanto a pedagogia, a psicopedagogia, associada à psicologia, qual é a importância? A importância é a inserção do afeto, né, nessas crianças, onde nesse período principalmente da pandemia, eles vêm com estresse, ansiedade e diversas emoções que não sabem ou não conseguem estar trabalhando sozinhos. E a inserção
da psicopedagogia com esse trabalho na intervenção animal, ela traz para essa criança uma estrutura do afeto, onde ela consegue desenvolver e também dividir, né, essas questões do amor, onde é de suma importância que aconteça com o animal. Por quê? Porque estimula nessa criança as eliminações das questões orgânicas, né, que a gente pode falar lá da ocitocina, né, e também do cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando eles estão assim associando esse tato com o animal, eles conseguem ter uma intervenção incrível com a emoção de estar sentindo amor, de estar sentindo prazer. O cão, como recurso, né, pedagógico, ele entra nas intervenções participando ativamente das atividades. Ele participa dos jogos, ele escolhe, ele apoia o assistido. Então, ao verificar que o cão também pode errar, apesar de ser um cão treinado, que foi preparado para estar ali e faz ali aquilo diversas vezes ao dia, as crianças se sentem assim, nossa, ele erra também, então eu também posso errar e posso acertar. Então, o cão o ajuda, né, nesse sentido. Nós temos a educação assistida por animais, que é o que eu faço. Temos a atividade assistida por animais, que é uma atividade que não tem muito objetivo, ela tem o objetivo mais de socializar, de promover uma coisa mais lúdica. E tem a terapia assistida, que é acompanhada por um profissional da saúde. Fofura, né? E no próximo bloco a gente continua falando dos benefícios proporcionados pelos animais de estimação. Então, se você tem alguma dúvida, já sabe, né? Só mandar para o nosso WhatsApp que a gente te espera e a gente volta já já. Manhã Diversa já está de volta para você, agora são 10 horas e 19 minutos e hoje nós estamos conversando sobre os benefícios trazidos pela convivência com animais de estimação. E nós vamos falar agora com o Netinho Rocha, que está ao vivo com a gente hoje. Bora então chamar ele aqui no telão. Bom dia, Netinho. A gente já conheceu então um pouco sobre o uso terapêutico dos cãozinhos, né? E você tá aí para conhecer um pouco mais, falar um pouco mais pra gente sobre isso, né? Sobre um projeto de animaizinhos nas escolas, é isso mesmo? É isso mesmo, bom dia meninas, bom dia para o pessoal de casa. Hoje o nosso ao vivo está um pouquinho diferente, eu estou aqui sentado, mas por uma ocasião especial. A gente vai falar do projeto Professor Pet, que funciona em algumas escolas municipais de Juiz de Fora e coloca em prática a educação assistida por animais. Para falar mais sobre esse projeto, eu estou aqui com a professora e coordenadora do projeto, Juliana Curzi, com participação especial da Maria Flor. Juliana, bom dia para você. Conta pra gente um pouquinho mais desse projeto. Bom dia. Então, o projeto Professor Pet é um projeto de educação assistida por animais que usa os cães como auxílio pedagógico, principalmente para trabalhar crianças ou alunos, também a gente já trabalhou com adultos, com algum tipo de dificuldade de aprendizagem. E qual que é o objetivo desse projeto? Então, o objetivo é facilitar o processo de aprendizagem dos alunos que têm algum tipo de dificuldade, porque muitas das vezes os alunos, por terem essa dificuldade de aprendizagem, se sentem muito desmotivados, né? Não gostam de participar das atividades que são extras às atividades da escola, né? Então, o fato do cão participar auxilia muito o aluno poder desenvolver todo o seu potencial em termos de aprendizagem. Projeto interessante, né? Então vamos contar agora para o pessoal de casa como que ele funciona na prática aí escolar, né? Isso. Então, com a Maria Flor, a gente trabalha no AEE. O AEE é o Atendimento Educacional Especializado. O que significa isso? É uma sala
né, cheia de recursos pedagógicos, onde são atendidos no contraturno os alunos com algum tipo de dificuldade de aprendizagem e também os alunos com algum tipo de deficiência. Então, como é que ele funciona? Primeiramente, a gente apresenta o projeto para os pais, né, no caso das crianças, e para os adultos, no caso de adultos, porque nós também já trabalhamos com a EJA, né, com a Educação de Jovens e Adultos, e solicitamos a autorização desses pais para participar do projeto. Autorizando, então, no primeiro momento, a criança vai, no primeiro dia, ela vai só conhecer o cão. Então, ela vai, abraça, faz carinho, brinca, né? É o momento da afetividade, dela se sentir à vontade com o cão. A partir do segundo encontro, essas atividades elas passam a ser mais direcionadas para a aprendizagem daquela criança. Então, existe uma série de atividades que podem ser realizadas para auxiliar na aprendizagem das crianças junto com a presença do cão. E agora vamos falar de benefícios, né? Porque a educação assistida por animais é muito interessante por conta disso, de poder ajudar e auxiliar essas crianças na aprendizagem, né? Quais que são os benefícios? Olha, são inúmeros os benefícios. Primeiro, eu tenho que citar a questão motivacional. A criança, quando ela sabe que ela vai para o AEE, sabendo que está lá o cãozinho que ela adora, que ela quer brincar, então ela já não vai chateada para trabalhar, ela vai feliz, ela vai com toda a boa vontade. Então, motivação. Segundo, desenvolvimento das habilidades sociais, né? A criança que é mais tímida, mais retraída, com o cão ela se sente muito mais à vontade. Por quê? Porque o cão não julga. O cão não está ali para avaliar o desempenho dela, o cão está ali para fazer companhia. A questão da afetividade, ela desenvolve afetividade. O cão, ele pode ser manipulado, ele pode ser tocado, ele pode ser brincar com ele, né? E também a gente não pode deixar de falar dos aspectos cognitivos, né? Então, ela vai desenvolver foco, concentração, interesse e todo o processo de aprendizagem acaba se dando de uma forma mais tranquila por conta da presença do cão. Excelente projeto, um ao vivo especial, né, meninas? Com a presença da Maria Flor aqui, essa coisa linda, essa coisinha fofa. E aí um projeto muito bacana que está em prática em algumas escolas municipais de Juiz de Fora e tem a Juliana Curzi como coordenadora. Meninas, projeto bacana, né? Lindo demais, parabéns aí a Juliana, né? Por esse projeto. E se eu soubesse que ia ter essa participação maravilhosa da Maria Flor, eu ia falar para ser aqui no estúdio, é claro, para a gente aproveitar também desses benefícios falados. Eu acho que principalmente a motivação, né? Não tem como continuar desmotivado com a presença dessa fofura aí da Maria Flor, inclusive na nossa próxima reunião, né, Tinho? Tô pensando em incluir aí um animalzinho, quem sabe toda segunda-feira a gente tem aqui um animalzinho, ou então em dia de TPM, eu acho que cairia super bem. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje e mais tarde você volta com mais informação pra gente. E aqui no estúdio a gente volta a falar então com a médica veterinária Kalina Cunha, que está na manhã dessa segunda-feira aqui com a gente, esclarecendo um pouco mais, né, dos benefícios então de se ter um animal de estimação. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre os animais de serviço, né, que mais do que animais de estimação, eles têm um papel fundamental na vida dos tutores. Então você pode explicar melhor para a gente o que seria esse animal de serviço? Animalzinho de serviço, como o próprio nome já fala pra gente, né? Ele é um animal que vai executar determinada tarefa, tá? A gente tem como exemplo prático e fácil de todo mundo ter essa compreensão, é o cão-guia, por exemplo, né? O cão-guia, ele recebe um treinamento para auxiliar pessoas com algumas dificuldades visuais. Temos cães policiais, né? Cães farejadores, temos equinos, por exemplo, que são trabalhados junto com fisioterapeutas. O caso da Maria Flor aí é um grande exemplo, né? Ela é um cão de serviço voltado para a educação, para auxiliar justamente essas crianças a desenvolverem o psicológico, a desenvolverem o cognitivo. Então, esses cães de serviço, eles são usados com uma finalidade específica, né? Seja ela voltada para a área que for, segurança, guia,
proteção, a gente vê muitos relatos de animaizinhos que são utilizados por crianças que são autistas, que possuem a síndrome, né, do autismo, ou crianças que têm crises de pânico, adolescentes também. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de animais que são treinados para dar auxílio nesses momentos. E esses animais, em específico, como eles executam um serviço, eles trabalham, né, para nós seres humanos, eles têm, por lei, uma proteção de horário certo de trabalho. Então, eles têm uma tarefa definida em determinado horário. Então, eles têm que ter o descanso, igual nós temos o descanso remunerado, né? Os cãezinhos não vão ter os descansos remunerados, mas eles têm o descanso, eles vão ter a alimentação balanceada, o acompanhamento de um médico veterinário. Então, um cão que trabalha, por exemplo, com terapias dentro de clínicas, de hospitais, ele tem que estar com a saúde dele toda em dia para que não ofereça um risco sanitário para o ambiente e para os assistidos. Então, esses animais de serviço, eles vão ter todo um hall de proteção. Todos os animais são protegidos, tá, gente? Por lei. A gente tem as leis dos maus tratos, né, que hoje faz com que a gente consiga denunciar e ter medidas efetivas contra as pessoas que promovem algum tipo de maltrato, mas os animais, em geral, eles têm proteções garantidas por lei, que são as 5 liberdades, né? Livre de fome, de sede, ter o conforto, que é estar protegido do frio, do calor extremo, ter a sua liberdade de expressão, ou seja, nada mais daquela coisa de ficar em gaiolinha, de cão preso na coleira o tempo todo. Então, assim, fora livre do medo, da angústia, livre da dor, do sofrimento, né? Que são as liberdades básicas dos animais. E os cães de serviço, além dessas liberdades, os animais de serviço, né? Eles ainda têm esse respaldo de horário de serviço, todo esse parâmetro voltado para a saúde, qualidade e bem-estar dele, por estar prestando um serviço que muitas vezes é repetitivo, e eles também têm direito a se aposentar. E muitas vezes, quando eles se aposentam dentro de uma corporação, dentro de uma instituição, eles acabam sendo adotados pelas próprias pessoas que participam, né, dessas atividades. Muito bacana. E para as pessoas, né, que às vezes veem um animal de serviço na rua durante o seu período de trabalho, né, fica aquela vontade de fazer carinho, vontade de brincar, mas qual que é, né, o que se deve fazer quando você vê um animal de serviço durante o serviço dele? Então, todo e qualquer animalzinho que a gente vê na rua, a gente tem a síndrome da Felícia, né? A gente quer logo correr, abraçar, beijar, agarrar aquela fofura. Só que a gente não deve fazer isso com nenhum animal, a não ser que o tutor, né? Fala assim, olha, o comportamento dele é legal, ele é bonzinho, ele aceita carinho, ele aceita interação. E com relação aos animais de serviço, a gente tem que respeitar ainda mais esse espaço, porque ele está no horário de serviço dele. Então, lógico que esse animal ele vai ser treinado para executar aquela tarefa sem ter desvio de atenção. Mas, lógico, quando ele vai receber um carinho, quando ele tem a atenção dele desviada, isso pode prejudicar esse momento dele. Então, assim, ele recebe um treinamento específico para a execução da sua tarefa com qualidade, e a gente tem que respeitar. Geralmente cães guias são labradores, golden, são cães que a gente já tem uma certa afinidade, só de ver dá vontade de apertar. A Maria Flor, todos nós aqui reagimos a ela muito bem, né? E aí a gente tem que ter esse momento de respeito, porque afinal eles estão executando o serviço dele, né? Oferecendo ali o que eles têm de melhor para dar aquela assistência. Então a gente tem que ter um pouquinho de cautela, um pouquinho de respeito e tentar manter a distância para que ele possa executar sem ser prejudicial, nem para ele, nem para quem está recebendo aquele benefício. E muita gente tem o receio de ter mais de um animal, né, em casa, o que pode trazer alguns desafios, mas é claro que vai trazer também vantagens. Então, que dicas que você dá, né, para quem está pensando em adotar mais um bichinho de estimação? Seria benefícios em dobros e eu acho que também para o animal que já existe, né? Sim, com certeza, ter mais um animalzinho é uma companhia extra, é uma atividade extra, isso é tudo muito maravilhoso. Só que eu faço muito a seguinte correlação. Imagina você dentro da sua casa com a sua família e de repente alguém da sua casa, sua mãe, por exemplo, chega com uma pessoa extremamente estranha que você nunca viu na frente, joga dentro da sua casa e fala assim, ele vai morar aqui com a gente. A nossa aceitação, ela é receosa, né? A gente, poxa, quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você vai me oferecer? É perigo? É benefício? Até tudo isso acontecer, a gente tem que ter muita cautela. Então, eu sempre peço para os tutores relacionarem o que seria como se fosse com você.
Como que você agiria? Como que seria a sua reação perante isso? Então, com os animais é a mesma coisa. A gente não pode simplesmente pegar um cachorro, que bonitinho, tá aqui na rua, precisa de um lar temporário, ou precisa de ajuda, eu vou pegar, vou colocar dentro da minha casa, onde eu já tenho um cachorro que vive comigo 2, 3, 5 anos. Não é assim, não é no supetão, vamos assim dizer. Existe todo um preparo. A gente tem que fazer a apresentação dos animais. A gente tem que ver a energia e o comportamento desses animais. Porque aquele filho único, ele já está acostumado com uma rotina, ele já está acostumado, né, a não ter influência de outro animal. E como que ele vai reagir a essa mudança tão brusca? Pode acontecer quadros de depressão, quadros de ansiedade, né? Quadros de ciúmes, e isso gerar até mesmo alguns tipos de conflito, coisa que a gente não quer de maneira alguma, pelo contrário, a gente quer adotar mais um para agregar, né, coisas positivas. Então, assim, tem todo um trabalho específico a ser feito para a gente poder adaptar um novo animal. Os cães, eles têm uma reação, né, muito mais brava. Então, assim, apresentar fora do ambiente de domínio daquele cãozinho mais velho. Então, fazer essa interação de amizade, de contato entre eles fora, ver como eles vão reagir e posteriormente ir aproximando. Com gatinhos, então, gatos são muito territorialistas, bem mais dominadores. E aí a gente tem que fazer um trabalho respeitoso. Eu falo que é importante a gente conhecer o nosso pet, tentar conhecer um pouquinho daquele novo que a gente está adquirindo, observar o comportamento e fazer uma interação bem saudável, né? Aos poucos. Tem muitas pessoas, médicos veterinários, que são comportamentalistas, que dão esse auxílio. Então, muitas vezes, você está na dúvida, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com outros amigos meus que são veterinários também, a gente disponibiliza aí para todo mundo depois, que vai ajudar nessa interação. Mas a gente tem, com acesso à internet, a gente tem diversos vídeos, diversos sites que ensinam a gente a fazer essa aproximação de forma saudável, que é o mais importante, ser saudável para o novato, ser saudável pro que já é de casa e principalmente ser saudável pra gente, porque a nossa intenção é uma harmonia total dentro da nossa família, né? É isso aí. Bichinho é tudo de bom. Então, Kalina, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, esclarecendo sobre esse assunto. O pessoal de casa que quiser adotar um bichinho, né, com o cuidado certo, vai ser só vantagem. E você continue com a gente, porque no próximo bloco tem Bora Rangar. Agora são 10 horas e 33 minutos e a gente volta em instantes. Estamos de volta com Manhã Diversa dessa segunda-feira. E se você viu aí a vinheta, já sabe, né? Tá na hora do Bora Rangar. E hoje Arthur Veloso vai fazer uma receita que combina, na verdade, não só com segunda, mas com todos os dias da semana, né, Arthur? É sim, Roberta, especialmente com a segunda, porque mais uma vez, né, a receita sem carne aí para segunda sem carne, o nosso segundou aí. Bom demais, Arthur. E essa é uma receita, você vai fazer um pão de queijo de frigideira, é isso mesmo? Exatamente. Uma receita prática para fazer no café da manhã, no lanchinho da tarde. Pois é, pão de queijo de frigideira, que é uma receita muito fácil, né? A gente faz aqui, mistura tudo, leva para frigideira, rapidinho fica pronto. E aí, para aproveitar que é fácil, a gente vai transformar esse pão de queijo de frigideira numa pizza de frigideira. Então, tá completo hoje aqui. E aí, pizza com massa de pão de queijo, quem nunca comeu vai adorar, porque é uma ideia diferente, inusitada, mas que agrada a todo mundo. Adorei, 2 em 1, adorei, Arthur. Então mostra aí pra gente, bora rangar. Bora rangar então. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à cozinha aqui do Manhã Diversa. Eu sou o chefe Arthur Veloso. Hoje aqui no Bora Rangar a gente vai aprender a fazer pão de queijo de frigideira e pizza com massa de pão de queijo. Então, ó, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela, que a gente vai colocar para vocês os ingredientes, tomarem nota aí. Para fazer esse pão de queijo de frigideira e depois a pizza de pão de queijo, você vai precisar de um ovo, uma colher de sopa de requeijão cremoso, uma pitada de sal, 2 colheres de sopa de queijo Minas curado, ralado, 3 colheres de sopa de polvilho doce, uma colher de chá de fermento químico, 2 colheres de sopa de mussarela ralada. Para a montagem da pizza, a gente vai precisar de 10 folhas de manjericão. A gente está fazendo uma pizza aqui, a marguerita, tá? 2 fatias de tomate bem maduros, 2 fatias de mussarela, uma colher de sopa de molho de tomate caseiro.
Gente, receita prática para começar bem a segunda-feira, sem muito trabalho, para você fazer aí no café da manhã, no lanche da tarde ou em qualquer refeição, né? Porque do pão de queijo a gente vai fazer uma pizza. Aqui é Minas Gerais, a gente sabe que não tem hora para comer pão de queijo é sempre bom e de frigideira, então mais fácil. Para você que não, eu sei que hoje em dia muita gente, né, mora em kitnet, mora em lugares que não consegue ter forno. O forno tá caro, tem muitos fogões hoje que vêm sem forno, então a ideia é um pão de queijo para você que não tem forno em casa e até para você que tem forno, quer economizar gás, quer fazer uma receita mais simples. Hoje eu trouxe uma porção individual, então uma receita prática aí para os solteiros, para o pessoal que mora sozinho, para quem é estudante, eu acho que vai cair muito bem. Vamos lá, gente, é o seguinte, eu vou começar misturando os ingredientes. Eu passei aí a receita de uma porção individual, mas para vocês fazerem numa frigideirinha pequena. A minha frigideira, que é um pouquinho maior, aí o que eu fiz? Eu dobrei os ingredientes, então vocês vão ver que eu pedi um ovo e aqui eu vou trabalhar usando 2. Então tá tudo dobrado aqui na minha mesa para a gente poder fazer um pão de queijo bem bonitão aqui nessa frigideira. Então aí você já sabe, se você quiser fazer mais porções, se a sua frigideira for menor, olha só o tamanho da minha, ó. Ela tem um pouco mais de 15 centímetros, tá vendo? Aqui em cima e aqui embaixo é 15 centímetros. Então, se a sua frigideira for menor, faz com as medidas que eu tô passando e se você for fazer mais quantidade, já sabe, é só multiplicar aí pela quantidade de pessoas que vai comer, a quantidade de pão de queijo que você quer servir. Vou começar quebrando os ovos aqui na minha tigela, sempre quebrando os ovos separadamente. Eu bato muito nessa tecla porque não posso deixar passar. Se você ainda arrisca, né, joga o ovo aqui, uma hora você vai aprender com erro. Então não adianta só eu ficar falando. Eu sempre ouvi as pessoas falando, meus professores, né? Os chefes de cozinha aqui, eu acredito que eu conheço, que eu acompanho, falando isso, olha, vamos lá, vamos quebrar o ovo em separado. E aí, eu era teimoso, eu quebrava tudo junto dentro da receita. Até a primeira vez que eu perdi uma receita quebrando um ovo estragado dentro. E aí eu aprendi na marra que não se deve fazer isso. Vamos lá, os 2 ovos já estão ali dentro, a gente vai só dar uma misturada neles aqui antes de continuar seguindo, misturando tudo, ó. Então aqui você pode usar um garfo, não tem problema, eu estou usando o batedor de arame para agilizar o meu processo. Eu não estou batendo o ovo, eu estou só quebrando as gemas e misturando aqui para virar uma coisa só. Então, ovos misturados, a gente vai entrar aqui, ó, com polvilho doce. Polvilho doce, né, que é aí a base da goma de tapioca hidratada. Você pode usar a tapioca pronta aqui também, que vai dar certo também. Todo pão de queijo vai polvilho, é o que dá aquela consistência, né, que dá aquela gominha. E aí, para quem é vegano, pode fazer as substituições aqui. Ao invés do ovo, você pode usar algumas, tem até ovo vegano, né, ovo vegano, que é algumas estruturas proteicas que você pode usar aqui no lugar disso aqui. E se você não quiser usar o queijo, o polvilho é o que vai dar a textura de pão de queijo. Então, mesmo não usando queijo, vai virar pão de queijo. E aí existe um ingredientezinho que é um saborizante, se eu não me engano, chama levedura. E aí ele dá gosto de queijo no que você adiciona ele. Nessas casas de temperos, de coisas a granel, você coloca e você vai ter gostinho de queijo também. Levedura nutricional, a Michele Guimarães me deu a cola aqui. Michele, me ajuda aí com o que a gente pode substituir o ovo para poder fazer essa receita aqui ficar vegana. Vamos lá. Olha aqui, ó, eu vou aqui adicionar o queijinho ralado, mas eu sei que o pessoal de casa já sabe as alternativas aí para transformar isso aqui numa receita vegana, mas para quem é vegetariano, aqui é vegetarianismo puro, tá? Não vai carne, e é por isso que a gente está fazendo inclusive a marguerita, que para mim é a melhor pizza vegetariana que tem, porque tem o gostinho do manjericão, tem os tomates, fica uma delícia e é uma das pizzas mais clássicas que tem. Ó, já misturei aqui o queijo, os ovos, o polvilho, vamos entrar aqui, ó, com o requeijão. Então são 3 queijos que vão aqui nessa receita e você pode fazer as suas substituições, tá? Sem problema, se você quiser optar aí por um queijo parmesão, se você tem um queijo, eu sempre falo isso, né? Um queijo artesanal aí da sua região, queijo Minas, a gente tá em Minas Gerais, então faz com queijo gostoso que você conhece, porque o pão de queijo é sobre isso, né? Trazer o sabor de Minas Gerais cada vez mais para a receita. Eu já vou ligar minha frigideira aqui, ó, para ela ir aquecendo em fogo baixo, enquanto a gente acaba de misturar os ingredientes. Ó, requeijão para dentro, mistura bem ele aqui. E agora a gente vai entrar uma pitada de sal,
Não exagera, porque é aquilo, né? O queijo já tem sal, então se você colocar sal demais aqui, além de ficar salgado, pode ser perigoso para a sua saúde, né? Porque quem tem pressão alta, e aí o sal, ele acaba sendo responsável aí por caso de hipertensão. Vamos lá, eu adicionei aqui, por último sempre, tá, gente? O fermento químico, é aquele fermento de fazer bolo. A gente nunca coloca ele no começo, por quê? A gente não quer bater demais ele, porque ele acaba perdendo um pouco a ação se você fica mexendo demais. Então a gente adiciona o fermento, ó, e aí mistura levemente só para ele se incorporar ao restante aqui dos ingredientes. Então aqui nosso pão de queijo já está pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar um pouquinho de manteiga na minha frigideira. Vou deixar ela derreter aqui, ó, por toda a extensão da minha frigideira, que é para nosso pão de queijo não agarrar. E também eu estou usando manteiga, você pode optar por óleo ou então azeite, mas a manteiga, ela tem um acabamentozinho de brilho mais bonito do que geralmente os óleos dão para nossas receitas. Então quando você usa manteiga, você faz aquele dourado mais bonito. Então por isso que eu opto pela manteiga aqui, vocês vão ver como fica bonito isso. Ó, derreteu a manteiga. Pode subir um pouquinho o fogo agora para fogo médio e a gente vai passar para cá a massa do nosso pão de queijo. Eu achei que essa massa fosse ficar um pouquinho grande, mas eu tô achando aqui que vai até sobrar um pouquinho. Vamos ver como que vai ficar aqui e se precisar, vou colocar uma parte, se precisar eu coloco mais. Ó, tá vendo? Eu usei aqui 2/3 da receita que eu fiz. Sobrou aqui ainda 1/3 para mais um pão de queijo que a gente pode fazer depois. E agora aqui, a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Se eu subir o fogo e deixar um fogo muito alto, o que vai acontecer? A casquinha do meu pão de queijo embaixo, ela vai se formar muito rápido e não vai dar conta de cozinhar o polvilho, o queijo não vai derreter legal. Então, não sobe o fogo, não acelera esse processo. Vai devagar aqui, é questão de 3 a 5 minutinhos, ele vai dourar e a gente vai virar. Enquanto isso, ó, enquanto não vai chegando a hora de eu virar, eu vou aqui arrumando a minha bagunça, tá certo? Gente, agora vocês que acompanham o Manhã Diversa, quem já viu a novidade aí, desde semana passada o Manhã Diversa está sendo reprisado aos sábados e domingos e o Bora Rangar também você pode assistir todo dia às 5h30 com reprises. Esse mês a gente está reprisando programas que foram ao ar lá em janeiro, então se você perdeu alguma receita que eu fiz em janeiro, você pode assistir o Bora Rangar gravado às 5h30 da tarde aqui na TV Diversa de segunda a sexta e sábado e domingo tem os melhores da Manhã Diversa, então você perdeu alguma matéria, aquela matéria que você gostou muito, as melhores que passaram durante a semana, você assiste no final de semana com a gente, tá vendo? Novidade boa que a gente tem aí e tem sido bastante assistido, eu tenho recebido uma resposta do público muito bacana no final de semana, então vou agradecer também a audiência de vocês. Olha aqui, ó, eu tô passando a espátula aqui por baixo, que já tá na hora de virar o nosso pão de queijo, então ó, aquele momento crítico, João Paulo, foca aqui, hein? Vamos lá, será que vai dar certo? Se cair pra fora, você já sabe, né, gente? Programa ao vivo é isso aí, tem esses probleminhas, ó. Vamos lá? Uhul! Show de bola aí, ó. Viu como ficou bem douradinho aqui, bem bonito. Então agora é só deixar dourar do outro lado. Eu vou abaixar o fogo, vou deixar dourando no calor devagarzinho. A gente vai para um rápido intervalinho. E quando a gente voltar aqui para a cozinha, a gente finaliza transformando esse pão de queijo numa deliciosa pizza marguerita. Então não sai daí, a gente volta já já. Manhã Diversa de volta, agora são 10h48 e chegou a hora de falar de esporte na nossa resenha esportiva. E o Gabriel Luterbach já está aqui com a gente no estúdio. Gabriel, eu queria saber se você está tranquilo, porque eu acho que os Áries aí, não sei se é porque a gente está no signo de Áries, né? E aí a galera tá gostando de uma briga, tá gostando de uma polêmica. E é claro que em clássico rolou isso, né? Bom dia, Roberta. Bom dia ao pessoal de casa. Roberta, clássico não pode ser diferente, né? Clássico sempre tem aquela confusãozinha e ontem não foi diferente, mas ontem não foi com os jogadores, né, Roberta? Foi mais com o árbitro por causa ali do finalzinho do jogo que foi um pouquinho polêmico.
Mas vamos falar antes sobre o jogo, né? Vamos colocar aqui os gols do jogo. Botafogo e Fluminense, claro, não poderia ser diferente. Vamos começar hoje falando sobre esse clássico que foi bem importante no Campeonato Carioca. Sobre o Botafogo jogou muito melhor do que o Fluminense, foi merecedor. Eu acho que até merecia prosseguir para a próxima fase do Campeonato Carioca. O Botafogo ainda com o Luiz Castro sem comandar, mas o Lúcio Flávio fez um belo trabalho. O Botafogo... No final, teve acréscimo, eu acho, de 2 minutos, né, no tempo, então parou para conseguir bater essa falta e tudo mais. E aí, quando é a vez do Botafogo, o cara vai lá e encerra. Mas, assim, também tá errado a reação dos jogadores. Eu entendo que na hora o sangue ferve mesmo, mas, poxa, partir para cima do árbitro não é assim que vai resolver as coisas. Já tinha encerrado, acabou. Mas, realmente... é polêmica, esse assunto vai dar pano pra manga, o pessoal vai continuar aí falando, né, sobre. Eu acho que o Botafogo merecia realmente, e foi uma vitória que os tricolores nem estão levando muito em conta, assim, não deixou pra trás, né, toda essa má fase que tá começando aí com o Fluminense. 2 pontos, Roberto, muito engraçados, que a torcida do Fluminense até criou uma conta nas redes sociais. O Botafogo já bateu a falta? Não. Então, assim, realmente, poderia ter deixado bater a falta, já que o Fluminense fez o gol, teve a comemoração. Os tricolores vão argumentar que o tempo já tinha passado, o juiz deu 7 minutos de acréscimo, então quando foi bater a falta já estava nos 53, então de fato já teria passado. Mas pelo bom senso, né, que a gente sempre preza, se o Fluminense fez gol, demorou aí a comemorar, poderia também ter deixado bater a falta, né? Um outro ponto também que é bem interessante é o Fred, né? O Fred é o rei do entretenimento. Ele entrou ali aos 45 minutos, fez uma falta, reclamou, tomou amarelo, depois fez a falta, tomou amarelo, foi expulso. Então é o rei do entretenimento aí. E não vai estar no próximo jogo com o Flamengo, né? Não vai estar no primeiro jogo da final. Roberto, vamos então mostrar como é que ficou a final aí. Os jogos então estão definidos. Quarta-feira tem o primeiro jogo, às 9h40, Flamengo e Fluminense, no Maracanã. O jogo de volta vai ser no sábado no Maracanã, mas ainda não tem um horário definido, por causa que a detentora dos direitos de transmissão ainda não bateu o martelo, é quem manda, né, quem bota o dinheiro, ainda não bateu o martelo de qual horário será o jogo. De fato, já está quarta e sábado e mudou o horário justamente porque saiu a tabela da Libertadores e o Flamengo vai jogar na terça-feira. Então, de domingo a terça-feira não teria tempo suficiente para o Flamengo se preparar, ter um intervalo aí de 64 horas entre um jogo e outro. Então, mudou o jogo para quarta e sábado. No Rio de Janeiro está tudo definido. Vamos falar agora então, Roberta, sobre Minas Gerais. Também já está tudo definido. Vamos começar falando sobre o Galo. Não tem novidade nenhuma, né? A torcida canta, ai credo, o Galo ganhou mais uma vez. E mais uma vez o Galo ganhou da Caldense. São disponíveis, né? E mesmo assim, conseguiu dar rodagem, conseguiu imprimir agora já 13 jogos, né? Então, bem legal, né? 5 gols em 13 jogos é uma média excelente. Com certeza. O jogo único da final do Campeonato Mineiro vai ser no sábado, dia 2 de abril, às 4h30. Vai sair o grande campeão do Campeonato Mineiro da edição 2022. Vamos torcer aí para que tenha um jogo legal, né? Um jogo limpo e que vença o melhor. Com certeza. Muito obrigada, então, pela sua participação. Gabriel, a gente começa a semana como? Informado, então, de tudo que rolou no final de semana. Então, o pessoal já pode, né? Já sabe agora da polêmica, já pode comentar com um amigo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. E discussão de futebol é bem interessante por causa disso, né, Roberto? Com certeza. E você de casa, não sai daí, porque já já a Manhã Diversa tá de volta para você com muito mais assunto. A gente vai para um intervalo e rapidinho a gente volta. Sabe aquele momento que você fica um pouco para baixo, meio desanimado, meio triste, sem saber o que fazer? Todo mundo já passou por isso, né? É claro. E tem muita gente que tem aí alguns rituais. Eu, inclusive, já tenho meu ritual quando eu tô meio pra baixo, tô meio triste. Queria saber, Mariana, quando você tá triste, qual que é talvez aí o seu ritual sagrado? Primeira coisa que eu faço é procurar pra ver se tem um chocolatinho em algum lugar da casa. Se não tiver, eu faço um brigadeiro. Com certeza, e os alimentos realmente ajudam aí nesses momentos, né? Eu também sou do time do chocolate. E tem sim pessoas que buscam a felicidade na comida. E de fato existem alimentos que dão essa sensação pra gente. E quem explica o porquê disso é a nutricionista Polastri.
Olá pessoal, aqui é a Isa Polastri, eu sou nutricionista e eu quero te fazer uma pergunta para vocês aqui hoje. Vocês sabiam que a nossa sensação de felicidade, bem-estar, prazer, bom humor pode estar relacionada ao que a gente come? É isso mesmo, os alimentos são capazes de influenciar a nossa produção de hormônios que vão conversar lá no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, nos trazendo essa sensação de bem-estar. Muitas vezes a gente está triste, né? E os nossos amigos nos aconselham a ficarmos perto de quem a gente ama, a nos divertirmos, ou mesmo de nos acolher ali lendo um livro, assistindo uma série, mas poucos lembram de dizer como a alimentação pode ser crucial. Os nossos hormônios neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, eles são produzidos a partir de matérias-primas que vêm dos alimentos, né? Dos minerais, das vitaminas. E a função desses hormônios é a comunicação entre os nossos neurônios. E se a gente tem uma boa comunicação neuronal, o nosso sistema nervoso vai bem e a gente também fica mais feliz. É por isso que eu trouxe aqui para vocês alguns alimentos que podem estar dentro do carrinho de vocês, na despensa e na geladeira, para melhorar essa sensação de bem-estar. A gente vai começar falando sobre a importância do ômega 3. O ômega 3, ele é um nutriente que está presente, por exemplo, na sardinha. Então a sardinha pode ser utilizada como recheio de uma torta, acompanhando um purê ou até mesmo num patê, e ela vai ser essencial para nos prover ômega 3. E com isso, o nosso cérebro, as nossas funções neuronais vão funcionar melhor, assim como quando a gente consome a linhaça ou a chia, né, que são sementes que guardam dentro de si gorduras boas, e colocando elas nas nossas vitaminas, nos sucos, em cima das frutas ou na salada, a gente também consegue essa fonte de ômega 3 que a gente tanto busca. Outro nutriente muito importante é o magnésio. E o magnésio, ele está presente nas folhas verdes escuras ou mesmo no chocolate. Não é à toa que nós nos sentimos muito bem quando a gente consome chocolate, né? O chocolate, ele também vai ser fonte de triptofano para a produção de serotonina, para a gente se sentir mais feliz. É importante escolher aqueles que têm maior percentual de cacau em sua composição e assim também terão menos açúcar, tá? Outro alimento importante são as batatas. Elas são fontes de vitamina B6. Todas as vitaminas do complexo B são interessantíssimas quando a gente fala em saúde mental, em alegria. E além da batata, outros alimentos podem ser fontes de vitamina B6, como a banana, por exemplo, o abacate, a semente de girassol. E é importante inserir nas nossas refeições, né? Num lanche intermediário, num café da manhã ou mesmo numa vitamina. Eu espero que essas dicas te ajudem a encontrar uma melhor produção de neurotransmissores e uma melhor sensação de bem-estar, de prazer e de felicidade. Um abraço e até mais! Eu sabia que isso do chocolate não era invenção minha, viu, Roberta? Agora eu sei que realmente o chocolate tem essas propriedades, mas não é só ele, tem vários outros alimentos também. E agora, né, já sei de vários que a gente pode usar aí para dar um up no humor também, né? Durante a pandemia, o acesso das crianças à internet, celular e computador cresceu bastante. E a gente sabe que o mundo virtual está cheio de coisas legais, mas é um ambiente de muitos riscos também. Sorte que existem alguns aplicativos para ajudar os pais a manterem um ambiente seguro para os filhos navegarem. Olha só. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Zanovelli, sou professor universitário analista de sistemas e hoje eu quero falar com você sobre a segurança das nossas crianças. Você já parou para pensar no que o seu filho está acessando na internet? Sim, a internet é tão perigosa quanto o mundo real e isso a gente precisa ter consciência. Muitos pais se preocupam com o que os filhos estão fazendo, com o que os filhos estão acessando, com quem os filhos estão conversando. Muitos aplicativos nos permitem controlar do que os nossos filhos podem usar no celular, até com quem os nossos filhos estão conversando no celular. Desses aplicativos, alguns como por exemplo o Family Link do Google, nos permite controlar quanto tempo o nosso filho pode usar o celular, quais aplicativos o nosso filho pode instalar no celular,
quanto tempo ele pode usar cada aplicativo, bloquear um aplicativo, bloquear o aplicativo de contatos, bloquear o aplicativo de mensagens, bloquear redes sociais, entre outras coisas. Para isso, é importante que o pai instale o aplicativo no seu aparelho e no aparelho do filho e vincule as duas contas. É possível também você criar um grupo ou uma família, de forma que naquele aplicativo esteja o filho, o pai, a mãe, o avô, o tio, outros adultos. Um ponto importante, para que o Family Link funcione, a idade do filho precisa ser menor que 18 anos, ou seja, ele realmente precisa ser uma criança. Então você precisa informar a idade correta ao criar a conta da criança, para que você então tenha controle sobre o aparelho onde que aquela conta está vinculada. Quando olhamos para o conceito do mundo digital, nós pensamos claramente nos jogos, porque uma criança sim passa muito tempo nos jogos e passa muito tempo ali interagindo com amigos e colegas. É importante que os pais observem com quem a criança está conversando, que tipo de jogo a criança está jogando. Além do jogo, o risco maior está em com quem a criança interage. Muitos desses jogos são frequentados por adultos que nem sempre têm uma intenção muito positiva ali com aquela relação, com aquela interação. Alguns pedem número de telefone, número de rede social, contato, WhatsApp, e passam a ter ali um contato mais próximo com a criança e passam a solicitar informação dos pais, querem saber informação, foto de cartão de crédito, ou às vezes solicitando fotos não necessariamente muito interessantes ali de serem divulgadas da criança. Estes tipos de cuidado é preciso que o pai tenha, porque uma informação que você pode obter de uma criança vai desde sim de fotos íntimas, mas também de relações dos pais, foto de cartão de crédito, nome, senhas. Muitas das nossas crianças sabem as nossas senhas, e aí um adulto mal intencionado pode conseguir as fotos dos nossos cartões de crédito, informações bancárias, senhas, e a criança passa isso às vezes sem nenhuma maldade. Se eu consigo rastrear o meu filho, será que outra pessoa também consegue? Além do Family Link, muitos outros aplicativos podem ser instalados no telefone para rastreio de informação. Alguns podem inclusive tirar prints da tela, recuperar mensagens utilizadas em redes sociais e pegar todo o histórico de conversa feito ali naquele celular, logando toda a informação. Para isso, é importante que o pai tenha cuidado do que está sendo instalado no celular dos filhos, ele consiga ali regularmente a lista de aplicativos que foram instalados, ele só permita aplicativos que ele conheça e ele tenha, além disso, um controle do que a criança está fazendo e está conversando. O Family Link não nos permite ver a conversa da criança. Contudo, é importante que o pai esteja sempre próximo. Lembrando que instalar um aplicativo no celular do filho, restringir o acesso do filho ao celular é importante, mas a presença do pai, o pai perto da criança, é uma segurança muito maior do que qualquer outro aplicativo. O controle dos pais pelos filhos menores não chega a ser algo ilegal. O pai saber o que o filho está fazendo e permitir com que ele faça ou não, isso é uma educação. Por exemplo, muitos celulares que são empresariais e ficam em posse dos funcionários também estão registrados, são controlados e só podem instalar aplicativos que a empresa permite, as conversas são monitoradas. Esse tipo de monitoramento da empresa por um funcionário num celular em que a empresa cedeu é também legal, assim como um pai controlar ou monitorar aquilo que está no celular do filho, principalmente os filhos menores. Filhos adultos, as coisas já mudam de figura, afinal de contas, ele já é responsável por si mesmo. E no próximo bloco você vai conferir a finalização da receita do Arthur desta segunda-feira. Continua na segunda-feira sem carne, pão de queijo que depois vai virar pizza. Então, uma receita que que oferece aí, né, duas refeições totalmente diferentes e, claro, deliciosas. Então não dá para perder, né? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.
vinheta no ar, você já sabe que tá na hora da gente voltar lá pra cozinha, onde o chefe Arthur Veloso tá preparando um pão de queijo de frigideira, que é bem versátil, né, Arthur? Tão versátil que agora esse pão de queijo vai se transformar numa pizza. Eu tô ansiosa pra ver isso, hein? Você já pensou, Mari? Que loucura, uma pizza com a massa de pão de queijo, não tem como ficar melhor, né? Pois é, não tem como ser ruim essa combinação. Não Pão tem. de queijo é delicioso, pizza é delicioso. Juntou os dois, é sucesso. Sucesso garantido aí pro pessoal de casa se deliciar nessa segunda-feira sem carne. E como bom mineiro que somos, é claro que a gente está querendo aí ver a finalização dessa pizza com massa de pão de queijo. Então mostra pra gente, Arthur. Vamos embora então, bora rangar. Sejam bem-vindos mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Eu sou o chefe Arthur Veloso. No Bora Rangar de hoje, a gente está fazendo pão de queijo de frigideira e como se não bastasse, a gente vai transformar esse pão de queijo numa pizza de frigideira. Então, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela, que eu vou colocar os ingredientes aí para você poder acompanhar. Para fazer essa pizza de pão de queijo, esse pão de queijo de frigideira, você vai precisar de um ovo, uma colher de sopa de requeijão cremoso, uma pitadinha de sal, 2 colheres de sopa de queijo Minas curado ralado, 3 colheres de sopa de polvilho doce, 1 colher de chá de fermento químico e 2 colheres de sopa de mussarela ralada. Para fazer a nossa pizza, né, para montagem, 10 folhas de manjericão, 2 fatias de tomate bem maduros, 2 fatias de mussarela, 1 colher de sopa de molho de tomate caseiro. Vem aqui comigo aqui, ó, para a panela, que eu vou revisar a receita com vocês, mas enquanto isso eu já vou montando a nossa pizza aqui. Ó, lá no primeiro bloco é muito simples, gente, a gente só misturou todos os ingredientes do nosso pão de forma, né, do nosso pão de queijo, misturou tudo, colocou aqui na panela, dourou de um lado, 3 minutinhos, virou. E aí você tem esse resultado aqui. Agora no fogo baixo a gente vai começar a montagem aqui do nosso pão de queijo. Só assim já é delícia, você já pode comer, já é uma refeição aqui maravilhosa, pão de queijo, né? Você sabe que não tem erro, mas aqui, olha lá, comecei pelo queijo, mas primeiro tá faltando o molho de tomate. Então aqui, ó, a gente fez um molho de tomate caseiro. O Thiago pegou aqui, nesse aqui tem um tomate e meio, meia cebola picadinha. Bateu no liquidificador os tomates, né? Mais rapidinho, só pulsou para ser esse molho aqui mais rústico mesmo. E aí levou ali no fogo, começa a ferver, você abaixa o fogo, deixa ele cozinhando ali por 3 a 5 minutinhos até ele pegar essa cor maravilhosa. Não precisa de mais nada, se você quiser você pode colocar uma colherzinha de extrato de tomate só para poder dar mais uma cor, mas você vê aqui que não precisa, ó. E aí ele temperou com orégano e tomilho, mas aí você coloca só no final para não queimar as ervas, tá vendo? Então você tem um molho de pizza aí rústico, muito saboroso. E aqui a gente vai colocar o molho de tomate, a nossa mussarela picadinha, não tá exagerando na mussarela aqui, justamente porque a massa já tem muito queijo, né? É só para dar mais um toque aqui essa mussarela. Eu vou colocar aqui as minhas rodelinhas de tomate, aquele meio tomate que sobrou do molho. A gente veio para cá com eles, ó. E aí, fogo baixo, tá, gente? Que é só para derreter o queijo agora aqui. A gente vai tampar e o manjericão a gente coloca só no final para as folhinhas não murcharem também. Enquanto a nossa pizza assa, o meu queijo vai derretendo aqui, na outra panela, com a quantidadezinha de massa que sobrou, a gente tem um pão de queijo aqui pronto também, que eu vou trazer para cá, ó. Enquanto a pizza não fica pronta, vou colocar ele aqui nesse prato aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como ficou. Esse ficou mais baixinho, porque, né, igual eu falei, aqui a gente tinha 2/3 da massa e aqui a gente fez com 1/3 só. Mas aqui vocês podem, eu vou partir para mostrar para vocês como que ele fica também. Super gostoso, tem essa consistênciazinha de pão de queijo, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo como ele puxa? E ó. Uma delícia. Sabor de pão de queijo mesmo. Muito gostoso. Vou fazer em casa e vocês vão adorar. Mas aí, o que é bom pode ser melhor. A gente transformando ele em pizza, você vai ter um resultado mais gostoso, mais refinado. Tenho certeza que vocês vão adorar. Muito fácil de fazer. Peraí. Minha mãe já me mandou uma mensagem ó, falando que tá adorando a receita. Porque é isso, praticidade, né? Uma receita que fica pronta em poucos minutos, você não tem muito trabalho. É só mesmo misturar os ingredientes, trazer aqui para a panela e pronto, você tem pão de queijo, você tem pizza de pão de queijo, então não tem desculpa para não fazer em casa, ó.
A minha mussarela aqui já derreteu. Eu não quero deixar muito tempo para não, né, para não queimar meu pão de queijo. Eu vou trazer para cá, ó, esse aqui já ficou mais altinho, porque a gente tem mais massa aqui. E aí, para finalizar, eu vou colocar, ó, as folhinhas de manjericão aqui. Então a gente tem uma pizza de marguerita com massa sabor pão de queijo. Uma delícia para você fazer em casa, para a criançada. Tenho certeza que isso aqui, essa receita aqui, é para conquistar mesmo o coração das crianças, porque criança eu sei que gosta de pizza, gosta de pão de queijo, então não tem erro, né, criançada? Pede pro papai e mamãe fazer aí, pode até ajudar, né, misturando a massa. Tô sem azeite aqui, ia colocar um azeitinho por cima, mas nem precisa também. Eu vou cortar aqui, ó, uma fatia para mim comer, para vocês verem. Passa vontade, né? Aquele momento de fazer vontade em vocês em casa, mas não passa vontade não. Faz em casa, depois posta lá no Instagram e me marca. Meu Instagram é @chefarturveloso e eu fico muito feliz com a interação de vocês, saber que vocês estão gostando das receitas que eu estou preparando aqui, isso é muito importante. Manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp também, que vai aparecer aqui na tela. Segue a TV Diversa nas redes sociais, @TV Diversa. E se você perdeu algum passo a passo, uma receita que você gostou, sai tudo lá no YouTube. É só jogar TV Diversa na barra de busca do YouTube, que todos os Manhãs Diversas estão lá. Você pode acompanhar junto com a gente. Pizza, ó, eu gosto de comer com a mão, então dá licença. Chegou aquele momento bom, bora rangar. Que delícia, gente, sério. Façam em casa. Fofinho, ó. Muito gostoso mesmo. Vocês precisam fazer. Tenho certeza que vocês vão amar. Ó, saindo fumacinha, o queijo puxando. Não tem nem palavras. Eu vou continuar comendo aqui. E vou voltar lá no Estúdio 1 com as minhas amigas Mari Zacaron, Roberta Hello. E meninas, pode deixar que eu vou guardar um pedacinho pra vocês, tá? Dessa segunda-feira aqui sem carne. Bom que a gente não precisa nem falar, né? Olha, você tá comendo com uma cara tão boa. E esse é o tipo de receita que a segunda pede, né, Arthur? Uma receita sem muita complicação, que dá pra transformar em outras coisas, né? Então, assim, muito bom. Adorei começar a semana desse jeito, viu? Com certeza, Roberto. O pessoal de casa pode fazer a pizza com o sabor que quiser, né? Eu fiz a marguerita aqui pra manter a tradição da segunda sem carne, mas tá liberado aí fazer aquela de calabresa, portuguesa, que o pessoal quiser. Com certeza, usar a criatividade na cozinha também, né? Muito obrigada, Arthur. Então amanhã você volta com mais Bora Rangar pra gente. Até amanhã. E agora a gente vai dar uma olhadinha aí, né, no tempo em Juiz de Fora. Não só em Juiz de Fora, mas Minas Gerais, se bem que agora apareceu um solzinho. Mas a temperatura tá meio esquisita, a gente tá sentindo, tem hora que a gente morre de calor, tem hora que a gente morre de frio. E no próximo bloco, Netinho Rocha vai mostrar pra gente, então, qual é a previsão do tempo para essa semana. Vamos ver quem vai ficar feliz, se é a Mariana, que é do time da friaca, ou se sou eu, que gosta de um solzinho. Então não dá para perder. E além disso, a gente vai falar também sobre cursos de pós-graduação. Então continue com a gente que a gente volta já já. Manhã Diversa tá de volta, agora são 11 horas e 26 minutos. E Roberta, a gente quer saber agora, né, qual que é a previsão do tempo para essa semana? Porque como você falou na passagem de bloco anterior, a gente está nessa época do ano que é imprevisível, né? Será que é imprevisível ou será que dá pra gente prever mais ou menos, né? Vamos saber agora, ótima ideia, Mari. Então, por isso, a gente vai aproveitar que o Netinho Rocha já tá lá, né? Eu acho que parece aí o Mirante do Cristo, que dá pra ver bastante. Juiz de Fora, o tempo, como tá. Então, Netinho, quais as informações, quem que você vai deixar feliz aí essa semana?
Olha, Roberta, eu posso deixar as duas felizes, né? Quem sabe, né? Olha, o tempo vai ser estável em grande parte do estado. Eu vou pedir aí o Gilberto para mostrar pra gente. Mas aí, apesar disso tudo, né? Apesar do tempo estável, a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste pode favorecer a ocorrência de chuvas fortes na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões mineiras. E por falar em temperatura alta, de acordo com o IMET, Belo Horizonte registrou a maior temperatura de 2022 neste domingo. A temperatura máxima na estação automática da Pampulha foi de 32,9 graus Celsius. Para o início desta semana, a mínima na capital é de 17 graus e a máxima de 32. Juiz de Fora e Varginha tem mínima de 19 graus e máxima de 29. Então, eu acho que eu consegui deixar as duas felizes aí, né? Então, assim, a temperatura um pouco elevada, mas também um friozinho deve passar por aí, né? De acordo com o IMET. Então, assim, consegui deixar as duas felizes, né? Com certeza, Netinho. Você deixa a gente feliz todos os dias, mas agora com essa informação aí da previsão do tempo, eu e Mariana, a gente está tranquila, eu acho que é isso mesmo, né? É bom variar um pouco. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. E olha só, uma pesquisa realizada pelo Instituto CMSP, com base nos dados da PNAD, divulgada pelo BGE, revela que profissionais com cursos de especialização recebem salários até 150% maiores que os salários de quem fez apenas graduação. A média salarial dos pós-graduados é de R$ 4.600 por mês. Existem vários tipos de pós-graduação e se você está em dúvida do qual vai fazer, se você quer mesmo ou não fazer, então a gente vai te ajudar, né, a decidir, porque esse é o tema da nossa entrevista que começa agora, nessa segunda-feira. Então, muito obrigada, a gente está aqui com o Thiago Oliveira, que é diretor acadêmico do Centro Universitário Uniacademia. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberta, pelo convite. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui hoje de manhã conversando um pouco com vocês a respeito desse assunto tão importante que é a nossa formação acadêmica, buscar o estudo, o conhecimento como uma forma de ajudar a estabelecer as nossas competências para aumentar a nossa empregabilidade no mercado de trabalho ou até mesmo para obter um conhecimento diferente, saber conversar sobre determinados assuntos. Ótimo, porque essa é uma questão que eu venho aí pensando, formei em jornalismo e aí sempre fiquei nessa dúvida se eu entro ou não numa pós-graduação, então acho que essa conversa vai me ajudar também, claro que ajudar o pessoal de casa. E a continuidade, né, dos estudos logo após a formação universitária é um poderoso meio para alcançar aí, né, a satisfação profissional, conseguir ter sucesso. Por isso, o que é uma pós-graduação, o que é considerado uma pós-graduação e quais são os tipos? Ótima pergunta. Eu costumo falar com os meus alunos, com as minhas alunas, muito a respeito disso, do estudo. A importância de dar continuidade, a importância de buscar um conhecimento cada vez maior, porque o mercado ele também está cada vez mais competitivo. Então, ao terminar uma graduação, nós temos algumas opções que podem ser feitas quanto à pós-graduação, quanto à especialização. Antes de responder essa pergunta propriamente dita, eu quero exemplificar o que seria uma pós-graduação. Quando nós buscamos o conhecimento, quando nós nos graduamos, nós nos tornamos, vamos dizer assim, temos um conhecimento mais generalista de todo o processo. O médico ele conhece todo o processo do corpo humano. E quando você busca uma especialização, significa que você quer se aperfeiçoar em determinado ponto, como, por exemplo, uma pediatria. Como, por exemplo, dentro da administração, você poderia falar, eu quero me especializar em finanças, ou então em recursos humanos, ou então em produção, ou naquela área que te interessar mais. Quanto aos tipos de pós-graduação que existem, elas basicamente são classificadas em lato sensu e stricto sensu. E cada uma delas vão tendo as suas particularidades. Qual que seria a diferença, então, desses dois tipos? Quando nós falamos de uma especialização lato sensu, vamos dizer assim que nós estamos obtendo um conhecimento mais ligado a uma determinada área e que é um conhecimento mais profissional, principalmente quando estamos falando do CBA, que é um certificado de conhecimento dentro de uma área,
ou quando nós estamos falando de MBA. Quando estamos falando de MBA, significa que eu já tenho um conhecimento mais evoluído do que aquele do CBA, um conhecimento profissional um pouco mais evoluído, e eu estou buscando um aperfeiçoamento. E ele tem também uma característica, vamos dizer assim, de um período mais curto do que quando eu estou buscando o estrito sensu. Falando do estrito sensu, eu tenho o mestrado e tenho o doutorado. Dentro de cada um deles, eu também posso direcionar para um ponto que é acadêmico ou um ponto mais profissional. Então, quando eu falo que estou fazendo um mestrado acadêmico, um doutorado acadêmico, significa que eu estou buscando um pouco mais de pesquisa na área educacional. Quando eu falo que estou fazendo um mestrado profissional ou um doutorado profissional, significa que eu estou pesquisando, buscando um diagnóstico mais dentro da área do mercado de trabalho. É muito importante, né, na hora de pensar e de fazer a pós-graduação, avaliar a qualidade do curso que está sendo oferecido. Principalmente quando a gente fala de mestrado e doutorado, a CAPES é a responsável, né, por essa avaliação. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa importância, né, o que mesmo é a CAPES e como saber quais cursos estão autorizados, né, a emitir diplomas com validade nacional, já que em quantidade a gente tem muita oferta, né? Olha, Roberta, a pergunta é importantíssima e aí eu aconselho a todas as pessoas que estão assistindo, que têm interesse numa pós-graduação, a pesquisarem muito aquilo que querem fazer. Quando nós estamos falando de lato sensu, normalmente as instituições elas têm autonomia para criar uma especialização. Então, lato sensu. Agora, quando é estrito sensu, aí sim a CAPES vem muito forte na regulamentação. Muitas pessoas buscam esse conhecimento estrito sensu para a área acadêmica. E se você fizer um mestrado, um doutorado de uma forma equivocada por uma instituição de ensino que não seja certificada e autorizada pelo MEC, acaba que não vai ter validade esse seu diploma e todo aquele tempo que você estudou, buscou o conhecimento, vai valer cognitivamente. Conhecimento você não perde, mas o seu diploma para, por exemplo, poder dar aula, se tornar um pesquisador numa universidade, ele não vai ter a validade. Então, respondendo sobre a CAPES é uma reguladora do MEC. Então, o governo federal estabelece um órgão para poder autorizar, para poder fiscalizar e para poder certificar as instituições de ensino. E aí ela tem várias regras que precisam cumprir para obter uma nota. À medida quanto mais regras ela cumpre, quanto mais resultados positivos ela consegue, maior a nota. E aí eu quero abrir um parêntese quanto a essa questão para poder orientar até mesmo o pessoal de casa quanto a esses estudos que existem fora do Brasil. Nós temos muitas universidades boas, muitas universidades sérias oferecendo conhecimento de mestrado e doutorado, falando mais especificamente. Mas também temos outras instituições de ensino que acabam que não têm, vamos dizer, essa autorização. Então, quando você vai para um país, por exemplo, um país latino-americano, buscar um mestrado, tem que ter ciência e a pesquisa de como que vai ser essa regularização no nosso país. Pesquisas que você pode fazer. Tiveram alunos anteriores ou alunas anteriores que passaram por essa instituição e que, ao voltarem para o Brasil, conseguiram certificar o seu diploma? Porque se não conseguir certificar no Brasil, é isso que eu falei, não vai conseguir ter a validade do diploma na área acadêmica. Então é importante fazer essa pesquisa, não ir apenas pela questão do turismo, ou por uma questão do preço, ou por uma questão de flexibilidade de datas que muitas vezes atraem essas instituições de ensino. E, para finalizar a minha resposta, mesmo uma instituição de alta credibilidade fora do nosso país, se é para a área acadêmica, ainda assim é necessário ter esse estudo e essa verificação de como você vai fazer para regularizar isso no nosso país, que normalmente você vai precisar buscar uma instituição de ensino do Brasil para ela aceitar os seus estudos, para você fazer uma apresentação dos seus estudos, para aí sim ela poder autorizar esse diploma que você obteve ou não dar autorização.
Quando é para a área profissional, normalmente isso não é tão, vamos dizer assim, exigente, tão pesado, porque cabe à empresa verificar se aquele conhecimento que você obteve é válido para ela ou não. É uma pergunta bem interessante. É possível fazer pós-graduação numa área diferente da graduação? Pessoa que se forma numa área faz pós-graduação em outra, dá para fazer isso? Eu vou dar a resposta que eu detesto quando meus alunos, quando eu faço uma pergunta, eles respondem, que é depende. Depende da área que você busca o estudo. Vou dar um exemplo. Você formado em jornalismo, como a Roberta falou que é formada, e quer fazer uma pós numa área específica de odontologia, é muito provável que não vai ser aceito. Não faz sentido ser aceito porque você não tem o conhecimento base para poder fazer essa pós-graduação. Então, normalmente, quando é a área da saúde, é um pouco mais difícil. Mas você é formado em jornalismo e quer fazer uma pós-graduação em finanças, não vejo problema algum. Na verdade, Mariana, o que vai ajudar a responder isso é o processo seletivo que a instituição de ensino ela determina. Quais são os conhecimentos básicos que ela determina? Pode até ser que ela exija algum conhecimento profissional, alguma experiência de trabalho, ou não, ou que ela exija apenas uma graduação em determinada área, ou que ela exija uma graduação em qualquer área. Então, primeiro, observe qual é a sua graduação, claro, né? E depois aquilo que você quer estudar e comece a buscar instituições que possam oferecer esse conhecimento. Aproveito para falar que no UniAcademia nós temos as pós-graduações em diversas áreas e que normalmente lá nós definimos que é uma graduação em qualquer área que para você poder buscar esse conhecimento a mais. Ou seja, é possível, mas vai de cada caso. Tem alguns casos, né, que vai depender dos critérios ali, mas é possível. É possível e não é possível, mas respondendo, é possível sim, mas vão ter casos que infelizmente não vai ser. As áreas precisam, né, de ter alguma comunicação, até porque essa pós-graduação requer um conhecimento prévio, pode até ser um conhecimento mais abstrato do assunto em si, do tema em si, mas esse conhecimento prévio é muito importante, afinal de contas a sua graduação é importante também, né? Isso, Roberta, porque se você está fazendo uma especialização, significa que algum conhecimento você já tem. E você quer buscar aprimorar, mesmo que seja numa área específica daquela sua graduação. Mas acontece sim de gente de áreas formada exatas querer fazer uma pós em humanas, porque quer obter um conhecimento lá para a vida pessoal, profissional, familiar e por aí vai. Tiago, a gente vai para um rápido intervalo, então se você de casa se interessou pelo assunto, já sabe, é só mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, que na volta, então, Tiago pode responder aí ao vivo para a gente a sua pergunta e outras que a gente também já pré-selecionou aqui, então a gente volta já já. Manhã Diversa de volta, agora são 11 horas e 42 minutos e hora de fazer contato com a nossa equipe de jornalismo. Então vamos direto para a nossa redação conversar com a Renata Monteiro, que já está a postos. E Renata, segunda-feira, segundou, né? O que tem de notícia para hoje? Oi Mariana, Roberta, bom dia a vocês, bom dia a todos e a todas que assistem a Manhã Diversa. Bom, vamos falar, né, do caso polêmico aí do Lollapalooza. A gente lembra que nesse final de semana está repercutindo muito ainda, né? Esse final de semana, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, ele vetou o que ele chama de manifestações eleitorais no festival. E esse veto, na verdade, foi um pedido do Partido Liberal, depois que a Pablo Vittar e também a Marina, né, as duas cantoras, elas protestaram contra o atual governo e também se mostraram a favor do ex-presidente Lula. E aí o PL fez esse pedido, falando que não pode, que isso seria uma manifestação eleitoral e que na lei, segundo eles, isso é proibido. Pois bem,
Hoje, o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, disse que vai levar o caso para a corte, para que os outros ministros também analisem essa situação e se realmente esse veto é cabível ou não. O ministro Edson Fachin justificou essa iniciativa dele porque o Raul Araújo, né, que é o ministro aí do TSE, ele teria decidido esse veto de forma monocrática, ou seja, de forma individual, e os outros ministros não teriam participado dessa análise. E quando isso acontece, o presidente do TSE pode colocar esse tipo de caso na corte, né, no tribunal, para poder ser analisado aí por esses ministros. O Edson Fachin, ele já tinha falado sobre que ele é a favor sobre liberdade de expressão, ele já tinha se posicionado a favor disso. Então, a expectativa é que ele seja favorável, ou seja, que ele seja, aliás, que ele seja contra, né, esse veto favorável à liberdade de expressão, mas a gente entende, né, que existem também os outros ministros que precisam analisar essa situação. A expectativa é que os ministros do TSE verifiquem esse caso amanhã, meninas. Renato, hoje à noite tem Diversa em Rede a partir das 9 horas da noite. Então, quais são os outros destaques, né, do jornal? Além do caso do Lollapalooza, né, que a gente vai trazer também para o jornal, a gente vai mostrar, a polêmica também que envolveu, né, o Chris Rock, o comediante, né, o humorista, e o Will Smith no Oscar de ontem, né, no Oscar 2022, que foi televisionado ontem. A gente vai falar sobre essa polêmica, mostrar também os destaques, né, quem venceu as categorias, as principais categorias também do Oscar. E vamos falar, obviamente, né, do esporte, porque os campeonatos carioca e mineiro já definiram, né, quem vão ser os adversários de quem vai jogar a final do Mineiro e do Carioca. Vamos ter clássicos nas duas finais, né? Na do Carioca, o Fla-Flu, e no do Mineiro, o Atlético e o Cruzeiro. Então, a gente vai destacar, então, esses assuntos, mas, obviamente, que tem muito mais. Então, eu convido a todos e a todas para assistir ao Diversa em Rede a partir das 9 da noite. Renatinha, muito obrigada pelas informações e amanhã você está de volta com mais notícia para a gente. E com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é comum que os profissionais vão em busca de cursos de pós-graduação com diferentes objetivos: se aprofundar na área de atuação, conquistar cargos de liderança e, principalmente, melhorar o salário. E é sobre isso que a gente volta a conversar agora com o Tiago Oliveira, que é diretor acadêmico do Centro Universitário Uniacademia. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. Obrigado. E agora uma dúvida que pode parecer básica para algumas pessoas, mas que eu acho que é válida, né? É preciso fazer o mestrado antes de fazer o doutorado? Olha, não é básica essa pergunta não, porque geralmente isso traz muita dúvida. Na regra, não. Na regra, normalmente não é requerido. Por quê? O que é o mestrado? O mestrado, você vai pesquisar uma determinada linha de raciocínio, ou vai pegar um orientador que já é um pesquisador em determinada área e vai buscar desenvolver esse conteúdo. Enquanto o doutorado, ele tem um pouco mais de autonomia. No doutorado, você vai desenvolver uma teoria, desenvolver um raciocínio baseado normalmente em alguma coisa também. Em suma, enquanto no mestrado você pesquisa alguém, um fato, alguma coisa, uma teoria, num doutorado você busca agregar com alguma nova ideia em determinada área. Então, é usual que primeiramente você faça um mestrado, para você buscar um conhecimento, entrar no ritmo, ver o peso que é esse estudo, porque não é fácil fazer um mestrado. As pessoas que estão nos assistindo, que já passaram por essa experiência, sabem o quanto que é difícil. Até brinco que quando você chega lá no meio do mestrado, você olha para trás e aquilo você vê o quanto que já passou, não dá para desistir. Mas você olha para frente e vê o quanto que ainda tem e você quer desistir. E fica nesse meio termo. Mas ele serve como uma preparação para esse ritmo que vem o doutorado depois. Então, salvo regras específicas que um programa, que uma universidade pode determinar, não é obrigatório fazer um mestrado para ir para o doutorado. Inclusive, eu já vi pessoas indo para o doutorado diretamente. Mas é difícil de passar num processo seletivo
e também é difícil de fazê-lo sem ter uma experiência anterior do mestrado. É por isso que é muito mais comum a gente ver mesmo casos seguindo aí essa sequência lógica, né? Mestrado, doutorado, depois talvez um pós-doutorado. A pessoa tem que estar animadíssima. A graduação foi um sufoco para mim. Eu fico pensando no mestrado em si. Então, parabéns também, né? Para todo mundo que se desafia nesse novo conhecimento aí que se abre, né? Com o mestrado, com o doutorado. Eu lembro, Roberta, que quando eu entrei no meu mestrado, o professor falou que aqueles 2 anos, que normalmente o mestrado tem de 24 meses a 30 meses, não poderia ter fortes emoções. Ele falou, olha, o que são fortes emoções? O nascimento de um filho, um casamento, uma separação. É claro que foi em tom de brincadeira que ele falou, mas ele estava querendo dar um recado que era um momento de dedicar àquele estudo. Com certeza. E a pós-graduação, ela precisa vir logo depois da graduação ou ela pode ser feita a qualquer momento, quando realmente a pessoa sentir aí, né, essa necessidade, esse chamado? A pessoa que, por exemplo, já se formou há muitos anos, ela pode fazer uma pós? Sendo bem direto na resposta, ela deve fazer uma pós. Eu também costumo falar muito disso em sala de aula com os meus alunos, que estou com 37 anos e desde os 6 anos de idade eu sempre estive vinculado a uma instituição de ensino estudando alguma coisa. Por quê? Vocês mesmo na abertura desse bloco falaram que o mercado está cada vez mais competitivo. Então, quando eu busco um conhecimento, é como se eu estivesse dando um passinho a mais naqueles que serão meus concorrentes no mercado de trabalho. Então, buscar esse conhecimento é você dar um passinho, 2 passos, 3 passos, e cada vez mais você estando preparado para o mercado de trabalho. Aqueles que terminaram uma graduação e têm tempo, têm recursos, têm disposição, eu aconselho que sim, que imediatamente vão, até falando diretamente para vocês, que imediatamente busquem essa pós-graduação para não parar, para não quebrar esse ritmo de estudo e para continuarem buscando esse diferencial. Agora, falando para aqueles que já pararam por um tempo, por alguns anos, e que se sentem que não estão preparados para um mercado de trabalho, ou que ainda não estão preparados para retomar os estudos, que façam imediatamente. E aí você busque um programa, talvez você possa começar com Lato Sensu, que é, vamos dizer assim, é um pouco mais flexível, um pouco menos exigente que um estrito senso, mas que busca aquilo que te agrada, aquilo que vai te agradar tanto mentalmente quanto também profissionalmente, para que possa despertar em você uma motivação para continuar correndo atrás e para continuar buscando o seu desenvolvimento profissional. Pós-graduação pode servir até mesmo como uma atualização do profissional que já se formou há muitos anos, né? E às vezes quer uma informação nova, que sai, às vezes, uma informação que surgiu recentemente, né? E já se formou há muitos anos. Então é uma oportunidade, às vezes, até de pegar o ritmo de novo, né? Caso, às vezes, a pessoa tenha ficado muito tempo parada sem estudar e também, né, atualizar com uma informação nova. E como que é o processo de ingresso na pós-graduação? O processo de ingresso ele vai depender muito de instituição de ensino para instituição de ensino. Então, quando nós estamos falando, de novo, daquela especialização Lato Sensu, que aí eu posso pegar especialização por si só, ou um MBA, um CBA, você, normalmente é uma inscrição que se faz, não tem uma prova, não tem um processo seletivo. Isso, como eu disse, depende da instituição. Mas o simples fato de estar graduado já te dá, já te credencia para fazer essa especialização Lato Sensu. Quando falamos do estrito sensu, ou seja, do mestrado e doutorado, aí sim é extremamente habitual nas instituições de ensino ter um processo seletivo. E esse processo seletivo requer uma preparação. Não é eu hoje decido fazer o processo amanhã e a prova amanhã. Porque normalmente eu vou precisar preparar um projeto. E esse projeto ele precisa estar ligado a alguma linha de pesquisa de estudos desse programa de estrito sensu. Então eu vou desenvolver a minha ideia, o que eu posso agregar para aquela linha de pesquisa da instituição. Além disso, vou precisar normalmente fazer uma prova, e essa prova pode ser dissertativa, pode ser de múltipla escolha, depende do processo da instituição.
Também é muito habitual no programa estrito sensu a exigência de um outro idioma, porque como estamos pesquisando, as instituições não querem se limitar a uma regionalidade, por exemplo, a linhas de estudos apenas do seu país. Ela quer que você pesquise textos de outros pesquisadores. E aí, é claro, o inglês que é o mais habitual, mas eu vejo muitas vezes aceitando espanhol, aceitando francês e até outros idiomas. E por fim, o processo seletivo é uma entrevista, onde aí sim você vai argumentar aquilo que você pode agregar. Esse é o processo comum para uma pós estrito sensu. É preciso, então, né, ficar atento a esse tema de pesquisa, se ele está combinando com o que a instituição que você está visando, né, oferece. Então, quais dicas que você dá, né, para quem quer escolher uma pós, o que deve ficar atento? Primeiro, aquilo que é o seu objetivo pessoal, o seu objetivo profissional, porque eu penso que como é algo duradouro, seria muito ruim você buscar caminhar para uma linha que não te interessa, aquilo que eu volto a falar, uma linha que não te gere motivação, que não te desperte um desejo em estudar. Segundo, pesquisar o que aquela instituição está oferecendo naquele programa, se é congruente com aquilo que você tem como objetivo. Se der um match, se der um casamento, se os interesses se unirem, vai fundo. E aí uma outra dica que pode ajudar você a determinar isso é buscar disciplinas isoladas no mestrado e no doutorado. O que seriam essas disciplinas isoladas? Você vai verificar o que a instituição está oferecendo dentro daquele programa e vai se matricular em uma ou duas disciplinas daquele programa. Você não é vinculado ao programa, mas você está cursando. Ali você vai sentindo o ritmo, vai verificando se é aquilo que você realmente quer. E o melhor, Roberto e Mariana, aquelas disciplinas que você fez, quando você for aprovado no processo, você fica dispensado delas. Ou seja, você já economiza um tempinho de estudos, enquanto está fazendo um teste, se é aquilo que você quer, e depois você pode ir um pouco mais tranquilo para o programa. Muito interessante. E a gente recebeu uma pergunta da Stephanie de Sabará. Ela pergunta o seguinte: a especialização pode ajudar a conseguir um primeiro emprego? Stephanie, sim. A especialização significa que você buscou um conhecimento específico em uma determinada área. Um conhecimento, ele se torna um diferencial. Eu costumo dizer também, na minha vida profissional, que aí eu acho que seria tema para um outro debate futuro, que as empresas elas contratam muitos profissionais baseados nas competências técnicas. O que são as competências técnicas? Aquilo que ele tem no currículo. Então, ela quer a graduação na área, algumas já exigem a especialização em determinada área, mas acabam que no decorrer da vida profissional, elas demitem baseado na competência comportamental, naquilo que você faz. Então, para você entrar numa empresa, ter essa competência técnica, ter essa especialização, é importante até na obtenção do primeiro emprego. Tiago, queria agradecer demais a sua participação aqui hoje. Já fica então um convite, né, para voltar. Realmente, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente está lidando aqui com a maneira da pessoa conseguir, né, uma melhor qualidade de vida, de conseguir sucesso no trabalho. Então, é muito importante a gente estar conversando sobre isso hoje. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite de vocês. Estou à disposição quando quiserem, quando precisarem de retornar aqui na TV Diversa. Aproveito novamente, convido todos a conhecerem o UniAcademia. Lá nós podemos conversar mais abertamente sobre a pós-graduação, sobre o mercado de trabalho e tirar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada. E o Manhã Diversa está terminando, então muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa segundona aqui com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho no nosso site e nas redes sociais da Diversa. É isso aí, Roberta. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados e também rever os conteúdos do nosso programa que você mais gostou. Fique agora com o programa Duas Rodas e logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Então, até lá. Tchau, tchau.